Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo que me chama a atenção é que diz que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quando você crê em Jesus, você apresenta a Deus Jesus Cristo como sacrifício. Deus deu o seu Filho Jesus para sacrifício. Então, se você peca, se você erra, significa que você precisa apresentar um sacrifício pelos seus pecados. E você apresenta a Jesus quando você diz: Senhor Jesus, me perdoa. Então, aquele pecado precisa ser pago. E Jesus pagou esse pecado. A Bíblia diz que os sacerdotes pegavam um cordeiro imaculado sem pecado e apresentavam a Deus pelo povo, pelos seus próprios pecados, e Deus aceitava. Então, nesse versículo, Deus diz que Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, ou ungido, o Messias, para que todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que crê em Jesus, ele vai confessar os seus pecados. Se ele se arrepender, Deus vai aceitar. E quando ele aceita, significa que ele aceitou o sacrifício de Jesus. E você está sendo perdoado. Então, pessoas que cometem mentira e pessoas que cometem assassinatos, significa que são praticamente as mesmas pessoas, é o mesmo pecado, porque todo aquele que pecar, ele vai apresentar Jesus como sacrifício. Se for uma mentira, você vai apresentar Jesus como sacrifício. Se for um adultério, você vai apresentar Jesus como sacrifício. Se for um erro, qualquer coisa, você vai apresentar Jesus como sacrifício pelos teus pecados. Então, quando você aceita Jesus e você diz: Senhor Jesus, me perdoa, perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo, significa que você está apresentando o sacrifício de Jesus para Deus e Deus aceita. Então, tudo que nós fizer para desonrar a Deus, e se nós apresentarmos a Jesus, se for de verdade, se a gente se arrepender, Deus ele vai nos perdoar. Então não adianta nós se compararmos com alguém e achar que as pessoas têm maiores pecados do que nós, porque todos nós vamos da mesma forma apresentar esse sacrifício que é Jesus. Se for uma mentira, vai ter que apresentar o sacrifício de Jesus. Se for um assassinato, vai ter que apresentar o sacrifício a Jesus. Se for uma traição, vai ter que apresentar o sacrifício de Jesus. Vai dar no mesmo. Jesus vai ser o sacrifício pelo pecado, pelos nossos pecados. Mas Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho para sacrifício, mesmo para aquelas pessoas que não estão nem aí, para aquelas pessoas que não querem nem saber de Jesus, mas Deus entregou. Essa é a graça de Deus. Isso foi o que Deus fez. Então, não adianta você ir para o outro lado, não adianta você fazer outras coisas, porque Deus só vai aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz por você e por mim. Mas se você hoje tem pecado, não sabe como pagar esses pecados, não sabe o que fazer, acha que está sendo culpada, que não tem mais jeito, Jesus morreu por você. Deus deu o seu único filho para que você agora apresente esse sacrifício perfeito. E que Deus abençoe você em nome de Jesus.